Imagina a cena. Você acabou de fechar negócio com aquele sorriso no rosto, assinando o contrato da sua nova picape. Já está sonhando com as viagens, rebocando o que quiser, sentindo o peso da conquista, acreditando que fez uma das melhores escolhas da sua vida. Mas aí, mal completou um mês de uso, e você já está de volta à concessionária, frustrado, porque a transmissão começou a falhar. Ou pior, o motor está emitindo ruídos assustadores. Parece exagero? Pois é exatamente isso que está acontecendo com muitos motoristas neste momento. E é por isso que este vídeo é tão importante. Vamos expor as 7 picapes mais problemáticas de 2025, modelos que, à primeira vista, parecem ótimas opções, mas que escondem defeitos sérios. Motores que apresentam falhas precoces, câmbios que simplesmente param de funcionar e componentes que mal passam dos 10.000 km rodados. Aqui no canal Velocidade e Avanços, nossa missão é evitar que você passe por essas frustrações. Então se acomode bem, presta atenção em cada detalhe e já compartilha esse vídeo com seus grupos. Pode ter certeza que seus amigos também vão agradecer por não entrarem em uma dor de cabeça disfarçada de boa compra. Bora começar! Na 5ª posição, abrimos esta lista com uma picape que provavelmente vai te surpreender. E não é por falta de fama, muito pelo contrário, estamos falando de um verdadeiro ícone, a picape que carrega o título de mais vendida da história nos Estados Unidos. Sim, é a Ford F-150. Mas na sua versão híbrida. E olha, já vou direto ao ponto. Essa versão está dando o que falar, e não é no bom sentido. Quando a Ford revelou a F-150 híbrida, a expectativa era de uma máquina que unisse o melhor dos dois mundos, força do motor a combustão com a economia do sistema elétrico. Mas o que muita gente recebeu foi uma dor de cabeça sobre rodas. Proprietários têm relatado uma série de falhas, começando pela transmissão, que parece ter vontade própria. Em um dia, tudo vai bem, no outro, surgem trancos inesperados, engates erráticos, e do nada, o temido modo de emergência entra em ação, limitando a potência do motor no pior momento possível. Agora imagine você puxando uma carga pesada ou tentando ultrapassar na estrada, e sua suposta picape valente se arrasta como se tivesse virado um carro 1000. E nem adianta respirar fundo, porque se a transmissão for para o espaço, o conserto vai te fazer suar frio. Substituir essa peça pode sair por mais de R$30.000 no Brasil. Sim, você leu certo. E cá entre nós, ninguém compra uma picape pensando em desembolsar esse valor com menos de um ano de uso, não é mesmo? Só que a novela não termina aí. O sistema elétrico também coleciona reclamações. Donos relataram falhas em módulos de controle, centrais multimídia que apagam do nada ou travam como se estivessem mal assombradas, e sensores que enlouquecem sem aviso. Parece que essa F-150 híbrida quer mais te levar à oficina do que para a estrada. E tudo isso por um preço que, aqui no Brasil, pode ultrapassar facilmente os R$400.000. E o pior, a desvalorização começa no minuto que você sai da concessionária. Será que tantos problemas estão minando a confiança dos consumidores? Será que ainda vale a pena considerar essa versão? Me conta aí nos comentários o que você pensa disso. Mas se estiver de olho em uma F-150, vou te dar um conselho de amigo: vá de motor a combustão tradicional. Pode até gastar um pouco mais com combustível, mas pelo menos você não vai se estressar com falhas eletrônicas ou ter que pagar pequenas fortunas em manutenção. E segura aí, porque o próximo modelo da lista vai deixar muita gente boquiaberta. Na 4ª colocação, temos uma picape que, visualmente, chama a atenção por onde passa. Sinceramente, eu mesmo fico impressionado toda vez que vejo uma Chevrolet Montana nova rodando pelas ruas. O visual é marcante, imponente, parece ter saído direto de um estúdio de design futurista. Mas, como já sabemos, beleza por fora nem sempre significa confiança por dentro. E no caso da Montana vendida no Brasil, o contraste entre aparência e desempenho tem deixado muitos motoristas de cabelo em pé. O grande vilão dessa história é o câmbio. Muitos proprietários relatam que, pouco tempo depois da compra, começam a notar trepidações estranhas, principalmente ao sair com o carro. As marchas parecem hesitantes, às vezes demoram demais para entrar, outras trocam de forma abrupta, nos piores casos, a transmissão simplesmente para de funcionar, deixando o carro parado no meio da estrada. E se esse pesadelo virar realidade, prepare-se, o conserto pode ultrapassar facilmente os R$30.000. Sim, isso mesmo, uma quantia absurda que ninguém imagina ter que gastar tão cedo depois de comprar uma picape nova. E os problemas não param por aí. O sistema de alimentação também entra na lista de preocupações, especialmente a bomba de combustível.
Há vários relatos de perda repentina de potência, dificuldade nas trocas de marcha e até situações arriscadas em ultrapassagens. Para um veículo que pode passar dos R$250 mil aqui no Brasil, esse tipo de falha não deveria nem existir. E sabe o que é ainda mais alarmante? Nos últimos anos, a Chevrolet Montana foi uma das picapes com maior número de convocações para recall. Foram 24 chamados oficiais entre os modelos de 2014 a 2024, envolvendo desde falhas nos freios, problemas elétricos e defeitos na transmissão, até riscos de incêndio. É como se a fabricante estivesse mais preocupada em pedir o carro de volta do que em garantir que ele estivesse pronto para rodar. Agora imagine pagar mais de R$1 milhão em uma versão mais completa da Montana 1500 e descobrir depois que ela tem mais defeitos do que qualidades. A desvalorização desses modelos é acentuada, justamente porque o mercado já está bem informado sobre essas falhas. Se você curte o visual da Montana, eu te entendo perfeitamente. Mas aqui no Autostop, nosso conselho é claro: pense 2, 3 ou até 4 vezes antes de assinar qualquer papel. Porque o que a gente menos quer é ver você aqui nos comentários dizendo que comprou uma Silverado e acabou perdendo mais dinheiro do que paciência, e olha que o próximo modelo da lista promete causar ainda mais polêmica. Vamos em frente. Chegando ao terceiro lugar da nossa lista, é hora de falar sobre uma picape que, apesar da popularidade, tem deixado muitos proprietários em apuros. Estamos falando da Ford Ranger, sim, aquela mesma que muita gente defende com unhas e dentes. Mas por trás dessa fidelidade, existe uma série de problemas que não podem mais ser ignorados, principalmente nas versões vendidas aqui no Brasil. Um dos primeiros incômodos relatados por quem dirige a Ranger está na suspensão traseira. Muitos descrevem a experiência como andar em cima de um touro bravo, a traseira quiçá de forma desconfortável, tanto na estrada quanto no uso urbano. Isso afeta não só o conforto, mas também a estabilidade, o que é um grande problema em uma picape que deveria inspirar confiança. E isso é só o começo. A Ranger também tem apresentado falhas recorrentes em uma peça crítica da transmissão automática, a placa separadora do corpo de válvulas. O desgaste prematuro desse componente pode levar o motorista diretamente ao mecânico, com dores de cabeça e gastos elevados que ninguém espera enfrentar pouco tempo depois de investir em um veículo desse porte. E quando falamos em investimento, estamos falando de uma picape que, na versão topo de linha vendida no Brasil, ultrapassa facilmente os R$300 mil. Mas talvez o defeito mais alarmante esteja na bomba de óleo. Em alguns modelos mais recentes, esse componente simplesmente falha ou não cumpre sua função corretamente, o que compromete toda a lubrificação do motor. E você sabe o que acontece com um motor mal lubrificado: desgaste interno acelerado, superaquecimento e, no pior dos cenários, a necessidade de uma retífica completa ou até a troca do motor inteiro. Para piorar, alguns donos têm relatado aumento anormal da temperatura na caixa de câmbio, com o ponteiro do painel subindo perigosamente. E se você não estiver atento e continuar dirigindo como se nada estivesse acontecendo, pode se preparar para prejuízos sérios, com peças vitais indo pro espaço. E não adianta botar a culpa em mau uso. Uma picape como a Ranger deveria aguentar tranco, trabalho pesado e terrenos desafiadores sem ficar exigindo tratamento de carro de luxo. Então fica o alerta. Se você estava considerando colocar uma Ranger na garagem, é bom pensar com calma. Não dá para dizer que todas as unidades são problemáticas, mas o número de relatos negativos é mais alto do que seria aceitável. E vamos combinar, ninguém compra uma picape robusta esperando viver na oficina. E o próximo modelo da lista vai levantar ainda mais sobrancelhas, então segue comigo porque agora entramos no verdadeiro campo minado das picapes com mais dores de cabeça relatadas em 2025. Na vice-liderança da nossa lista aparece uma picape que impressiona só de olhar. Robusta, elevada, com cara de quem encara qualquer desafio. Mas por dentro, a história muda completamente. Estamos falando da Ram 1500, especialmente das versões vendidas entre os anos de 2020 e 2023 no Brasil. Visualmente, ela impõe respeito. Parece pronta para puxar até uma serra se você mandar. Só que bastam alguns poucos mil quilômetros rodados para muitos proprietários começarem a descobrir que essa valentia toda é só fachada. O primeiro grande problema está justamente onde ninguém gostaria, na transmissão. Diversos donos relataram que tiveram que trocar a caixa de câmbio inteira com menos de 10 mil quilômetros. Isso mesmo. Imagine a cena, você todo feliz com sua Ram nova, mal terminou de pagar o seguro e já está tendo que fazer contas para trocar a transmissão. Isso não é força bruta, é fragilidade com preço de luxo. E tem mais.
Outro defeito bastante comum diz respeito ao sistema de escapamento. Em várias unidades, o filtro de gases acaba entupindo, reduzindo drasticamente a potência da picape e acendendo todos os alertas no painel. A partir daí, começa o show de erros e luzes piscando, tudo por culpa de um sensor problemático que impede o sistema de realizar corretamente a regeneração. E como se isso já não bastasse, ainda tem casos de injetores desregulados despejando combustível não queimado direto no escape, criando uma combinação perfeita para dores de cabeça. E atenção especial para um detalhe importante: fuja das Ram 1500 equipadas com motor Cummins. Apesar do nome carregado de tradição, os modelos mais recentes com esse motor vêm apresentando problemas em série, especialmente por causa das novas exigências ambientais. A adaptação tecnológica não tem funcionado como deveria, e o resultado são sensores instáveis, desempenho inconsistente e idas constantes à oficina. Achou que acabou? Pois tem mais. Se você estiver considerando comprar uma Ram 1500 usada, preste atenção nos modelos do ano de 2007. Esses são conhecidos por apresentarem trepidações preocupantes na direção, falhas graves no projeto da suspensão e, o mais sério, barras de direção que entortam com facilidade, além de rolamentos de roda que se soltam com o uso. Ou seja, um combo completo de problemas estruturais. No fim das contas, a Ram 1500 pode até intimidar no visual, mas se você escolher o ano ou a versão errada, a dor no bolso pode ser maior do que o orgulho na garagem. Ao invés de puxar carretas, você pode acabar puxando ela mesma, direto pro mecânico. E ainda temos o primeiro lugar para revelar, e esse, com certeza, vai causar muita discussão. Vamos continuar. Na primeira colocação da nossa lista, está uma picape que deixou um verdadeiro rastro de frustração entre seus donos. E não sou só eu quem diz, até o jornal norte-americano The New York Times dedicou páginas inteiras ao caso, tamanha foi a gravidade do problema. Estamos falando da Nissan Frontier 2008, um modelo que aparentava ser resistente, confiável, pronto para o trabalho pesado, mas que escondia um defeito tão sério que, em muitos casos, tornava o veículo completamente inutilizável. O maior vilão da Frontier desse ano é um defeito inacreditável no radiador. Em vez de manter o motor refrigerado como deveria, ele permitia que o líquido do sistema escapasse e se misturasse com o fluido da transmissão automática. O resultado? Uma reação destrutiva que arruinava toda a caixa de câmbio. E como você sabe, sem transmissão, o carro simplesmente para de funcionar. Esse problema foi tão recorrente que a própria Nissan convocou um recall em massa. O problema é que muitos proprietários sequer sabiam da convocação ou não levaram o carro para o reparo gratuito. E até hoje, existem Frontiers 2008 rodando com essa falha prestes a explodir. Quando acontece, o custo de conserto é tão alto que, muitas vezes, não compensa reparar. Mas infelizmente, não para por aí. Outro defeito muito falado nos fóruns de donos da Frontier é o sensor do comando de válvulas. Essa pequena peça falha com uma frequência absurda, causando problemas na partida, perda de desempenho e acendendo a famigerada luz de verificação do motor, que se torna uma presença constante no painel. É o tipo de dor de cabeça que transforma cada trajeto em um teste de paciência. E para encerrar esse pacote indigesto, tem um detalhe que afeta não só a geração de 2008, mas praticamente todas as versões da Frontier, até mesmo as mais novas, o raio de giro. Sim, algo simples como fazer uma manobra em espaço apertado vira um desafio. Proprietários relatam que estacionar em vagas estreitas ou fazer retornos curtos com a Frontier é um verdadeiro martírio. E o pior, a direção, que deveria ser leve e moderna, é pesada, cansativa e exige esforço acima do normal. Tem gente que sai do volante com os braços moídos depois de poucas manobras. Então, apesar da fama de robusta e guerreira, a Frontier 2008 é uma daquelas picapes que você deveria evitar com convicção. Entre uma transmissão que se autodestrói, sensores teimosos e uma dirigibilidade que parece de décadas passadas, ela pode trazer mais dor de cabeça do que utilidade. E aí, conhece alguém que já passou por perrengue com uma dessas? Deixa aqui nos comentários, porque a gente sabe. Quando o assunto é a Frontier, história ruim é o que não falta. E no próximo vídeo, você vai conhecer uma picape que promete, mas entrega problemas disfarçados de potência. Então fica por aqui, que vem mais por aí.